o mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia, e toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Balanço Diário, nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro, precisamente às 12 horas e 15 minutos. E a gente começa o programa. Tem dias que a gente pede muita força a Deus, né? Para fazer um programa desse ao vivo, nada editado. Somos seres humanos e a gente vê assim as coisas acontecendo do jeito que estão, dessa forma. Ontem eu estava fazendo aqui o programa Olho Vivo com meu amigo Josivan Pinheiro. E logo que a gente terminou o programa, chegou essa notícia, chegou essa bomba aqui pra gente, da morte, do falecimento desse casal, o nosso querido Carlinhos do Paredão e a sua esposa. E a gente fica se perguntando assim, até quando, né? Até quando nós vamos amanhecer o dia? Porque na lei da vida, na lei normal da vida, o normal é você realmente amanhecer e não saber se vai sequer anoitecer. Isso é o normal, né? Mas a velocidade, a rapidez com que as pessoas estão perdendo suas vidas, e quando chega a ser assim um caso como esse, de um casal com filhos, eu já não tenho mais nem lágrimas para chorar, de tanto que eu já chorei com essa doença, com essa pandemia. É realmente lamentável. A cidade de Cajazeiras, o sertão paraibano como um todo, todos estamos de luto, essa aqui é a verdade. Aliás, com essa doença, com essa pandemia, o luto é uma coisa constante, porque por mais que você não conheça as pessoas, aquela sensação de tristeza, de angústia, ela já é cotidiana em todos nós, ao sabermos que, mesmo não sendo alguém próximo, mesmo não sendo alguém da nossa família,
mas mais de 1000 pessoas estão morrendo nesse país todos os dias. Então é uma tristeza muito grande. Eu ontem quando eu estava em casa, na madrugada, porque eu não dormi, eu confesso a vocês que eu não dormi, eu olhei para minha família, olhei para minha esposa, olhei para meus filhos, e eu fiquei perguntando a mim mesmo: meu Deus, será que vai ser assim? O fim é esse? É o fim da gente? É o fim da humanidade? Não estou fazendo drama. É porque a gente sente isso. A vida vai se esvaindo assim, a sensação de impotência, tudo que a gente vê, o que a gente presencia. E ontem eu fiz um texto, mais ou menos de 1 e pouco da manhã, quase 2 horas da manhã, eu sozinho na minha casa, eu escrevi um texto que eu postei nas minhas redes sociais, porque eu sabia que eu não ia ter o que dizer aqui, assim, ao vivo. Eu precisei preparar alguma coisa e eu procurei olhar para mim mesmo, olhar para tudo que eu passei com essa doença, tudo que todos nós passamos. E eu escrevi esse texto aqui, que eu acredito que é mais ou menos o que Carlinhos e a sua esposa passaram, sentiram nesses últimos dias, nesses últimos momentos, quando estavam naquele hospital. Hospital esse que eu tenho certeza que fez tudo que era possível para salvar a vida deles. Os profissionais de saúde, eu não tenho dúvida, eu não vou contestar aqui isso de jeito nenhum. Sei que eles fizeram realmente tudo o que era preciso ser feito. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Sei os profissionais que tem ali no Hospital Regional de Cajazeiras, em todos os lugares. Sei o que eles estão passando nesse momento e principalmente o que passaram quando aconteceu. Eu conversei com algumas pessoas que não quiseram falar aqui no programa, mas falaram para mim o pânico que aconteceu quando primeiro a esposa do Carlinhos do Paredão começou a entrar no processo de parada, e todos correram ali para socorrer, e logo depois aconteceu com ele também. Isso me veio um questionamento. Há algum tempo atrás, eu conversando com profissionais de saúde, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei a eles: as pessoas quando estão entubadas, será que elas sabem o que acontece naquele ambiente? Será que elas sentem? E muitos me responderam que sim. Mesmo estando entubado, mesmo estando sedado, eles conseguem sentir o que está acontecendo. E a gente imagina aquele momento, quando a esposa do Carlinhos começou a entrar naquele processo de tentar, sobreviver, e ele próximo, mesmo entubado. Então a gente começa a pensar, porque eu, quando estive lá no hospital, eu não tive algo que eles tiveram e que talvez tenha causado, talvez tenha sido um fator que levou a esse óbito. Porque essa doença, ela é tão terrível, ela mexe tanto com a nossa mente, que se a pessoa não tiver um controle, a pessoa perde realmente a luta
contra ela. E eu, quando estava no hospital, eu pelo menos tinha uma certeza. Os meus filhos estavam com a mãe deles. Os meus filhos estavam em casa com a mãe deles. Coisa que eles não tiveram. Porque, com certeza, passou na cabeça de Carlinho do Paredão o fato da esposa dele também estar ali, também está no hospital, também está doente. E a mesma coisa passou na cabeça dela, o fato dele também estar ali. Os dois, longe dos filhos, nesse momento tão difícil. E eu, quando fiz esse texto, eu me emocionei muito. Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou sentindo nesse momento, o que eles com certeza sentiram e o que nenhum de nós aí, nenhum de vocês que estão assistindo esse programa agora, eu desejo que passe por isso. O que dizer em um momento desse? Perder uma pessoa para essa doença já é uma dor terrível. Perder duas e um casal que deixa filhos pequenos. Posso dizer que essa sensação de estar em um hospital com essa doença traiçoeira, que você não sabe o que vai lhe acontecer. Você deixa as pessoas que ama e começa a ver apenas por uma chamada de vídeo. Era o que acontecia comigo no hospital. Eu via meus filhos, esposa, por uma chamada de vídeo, porque eles não podiam se aproximar. A família não pode se aproximar. A ansiedade lhe consome. A dúvida é uma companheira de todo instante. O medo fica a seu lado, até pelo ambiente que você está naquele momento. Dentro de um hospital, vendo tudo aquilo acontecer. Na sua cabeça, apenas a vontade de voltar para casa, de poder estar perto e abraçar os filhos, a esposa, e poder dizer: voltei, venci. Produção, por favor, se tiver a foto do casal, coloca aí, pode dividir a tela. Tudo isso foi o que eu senti. E quando passo a imaginar a dor e a preocupação de ambos, ao saber que estavam juntos naquela luta pela sobrevivência, sentindo os mesmos medos e angústias. As conversas dos profissionais de saúde, sempre dizendo como eles fazem mesmo: vai dar certo, acredita em Deus, você vai sair dessa, você vai escapar, você vai conseguir. O momento terrível da possibilidade de ser entubado e pedir a Deus que não seja aquele último olhar, a última visão, a última lembrança sã, realmente, acordado, sem estar sedado, antes de ir para o tão temido, tubo. Realmente. É muito triste. Infelizmente, o final dessa história não foi como sonhamos, como imaginamos para esse casal tão cheio de vida. Que doença cruel. Aos poucos vai escrevendo uma história final de pessoas, de vidas
sonhos, famílias que são separadas, destinos que terão que ser reescritos de outra forma, vidas inocentes como os filhos, as filhas deles, que ficam sem entender aquele último momento juntos e de repente um adeus. A essa hora, 1h, quando eu estava lá, eu pedi a Deus que, se tudo isso tem um propósito, algo muito maior que a gente não consegue entender, eu rogo a Deus que dê um basta nessa situação. Não estamos aguentando mais, todos estamos no limite, todos, eu, você, os profissionais de saúde, todos não aguentam mais ver tantas mortes, tantas pessoas cheias de vida. Ele com 39 anos de idade, ela com 35 anos. A gente fica se perguntando, o que vai ser agora? O que vai ser da família? O que vai ser das filhas? E principalmente, o que vai ser da gente? A gente que está passando por tudo isso, que está assistindo esses momentos terríveis, alguns na sua própria família, outros não, mas que sofrem do mesmo jeito. A cidade de Cajazeiras, eu não tenho dúvida, está em lágrimas. Todos estão arrasados, tristes, porque ninguém queria um final desse. Ninguém quer. E é por isso que a gente pede muito a Deus em primeiro lugar, as pessoas que estão assistindo agora esse programa, as pessoas que estão agora vendo a foto desse casal, as imagens, coloca as imagens aí, por favor, produção. Essas imagens aí que mexe com toda uma conjuntura familiar, porque dessa vez nós estamos falando de duas pessoas da mesma família, marido e mulher, que por trás aí tem pais, tem irmãos, tem sobrinhos, tem amigos. Todas essas pessoas que estão aí jamais esperavam chegar a uma situação como essa. Eu conversei hoje pela manhã com o diretor do Hospital Regional de Cajazeiras, Manuel Télamo, e ele falou para mim: Fernando, eu só atendi esse telefone porque é você que está ligando para mim, porque eu realmente não fui ainda para o hospital, eu estou arrasado com o que aconteceu, eu participei de todo esse processo, eu participei do processo quando o Carlinhos, juntamente com a sua esposa, estavam lá na UPA, e eu recomendei que eles viessem para o Hospital Regional de Cajazeiras. Eu acompanhei de perto. Ontem pela manhã eu conversei com o médico e ele falou para mim que Carlinhos estava saturando bem, saturando com 93, 94. A esposa não, ela estava realmente ainda no processo de recuperação, não estava saturando igual a ele, mas longe, totalmente longe da gente pensar que poderia chegar a esse ponto. Então isso é importante que você entenda o que é essa doença. A fração de segundos, de minutos ou de horas que ela faz com que você, paciente, esteja bem e de repente o quadro mude totalmente. É uma doença que a própria medicina está aprendendo.
Os médicos estão aprendendo ainda com a Covid-19. E Thelminho falou para mim, na nossa expectativa, claro, o risco de morte é iminente, porque se a pessoa está entubada, bem ela não está. Mas as esperanças eram grandes de que tudo fosse revertido, de que de repente eles começassem a reagir e a gente fosse tirar do tubo, voltar para a ala laranja, depois para a amarela, aquele processo que eu falei aqui a vocês várias vezes, que eu passei. Porque quando eu cheguei lá no Regional de Cajazeiras, eu comecei na ala amarela. Tive uma piora, fui para laranja. E essa doença é tão terrível, ela mexe tanto com a sua mente, que você, quando vê, você se distanciando da porta de saída do hospital, se você não tiver uma força interior, você vai fraquejar. E a distância da porta de saída é exatamente isso. É você estar na amarela, que é bem pertinho da saída. Aí você vai para a laranja, já distanciou. E quando você chega na vermelha, você já está muito mais distante. Agora imagina uma pessoa que está numa situação dessa, que tem filhos, e que sabe que não está só. É ele e a esposa. É ela e o marido. Então, eu realmente, eu clamo aqui, clamo a Deus que rogue por nós, que a mudar esse quadro, que é realmente de grande calamidade. Um quadro que você olha para sua família e você não imagina, você não sabe. Um inimigo invisível, letal, que está ganhando, porque ele está se mutando. Surge uma nova variante, surge uma nova cepa, ainda pior do que o que tinha antes. E a única solução para a gente, em primeiro lugar, Deus, mas depois é somente a vacina. Não tem outra alternativa, infelizmente não tem. Eu rogo aqui, eu clamo ao governo federal, ao nosso presidente da República. Eu sei das dificuldades, eu sei que o mundo inteiro está buscando isso. Mas vocês estão vendo o resultado aí do Reino Unido, lá na Inglaterra. Quase toda a população já vacinada, os números já começam a mudar, os quadros já começam a regredir, os idosos já não estão mais com aquela gravidade, os hospitais já estão começando a ter realmente espaços. Daqui a pouco começa a flexibilização, daqui a pouco vai reabrir aos poucos. Pessoas já vão poder começar a conversar uma com a outra, crianças já vão poder voltar para as escolas. Tudo isso por quê? Porque foram vacinadas. Então a solução aqui não é outra, a solução é vacina. Nós temos que buscar isso urgentemente. Fica aqui em nome de todos nós que fazemos aqui a produção do programa Balanço Diário, todos os companheiros aqui da TV Diário do Sertão, tenho certeza que todos os companheiros da imprensa, seja escrita, seja radiofônica, seja a televisada, todos estão machucados, todos estão sofrendo com essa situação terrível. Vejam bem essa família, vejam bem essa foto.
uma família constituída, uma instituição sagrada, um pai amoroso, um homem trabalhador, um casal que todos dizem aí por uma boca só, todos que se amavam demais, que demonstravam isso por onde passavam, o amor que existia entre eles. Fica aquela pergunta, talvez no momento de insensatez, um ou outro até dissesse, se chegasse a notícia para um deles, olha, A morreu, B morreu, talvez o outro dissesse, meu Deus, por que eu não fui junto? E aí está. Ficam essas duas crianças lindas. A gente se pergunta o que pode estar passando na cabeça de duas crianças. Porque a imagem que fica na cabecinha delas é aquela imagem da presença, é a imagem da proteção, é a imagem do amor, é a imagem do companheirismo. A imagem que fica realmente é a imagem do pai e da mãe presente na vida dos dois. E que agora, infelizmente, não tem mais. Resta agora quem? Força para os avós, paternos, maternos, os tios, a sociedade como um todo aqui na cidade, em abraçar essa causa, em ajudar no que for preciso. E uma saudade imensa, um vazio imenso no nosso coração, não apenas por eles, mas por todas as pessoas que perdem suas vidas com essa doença. É lamentável. É lamentável. Olha, gente, e eu falando com o Thelminho, só voltando ao assunto, ele disse que não estava em condição de falar nesse momento, de dar uma entrevista. Eu até pedi que se ele pudesse, fizesse até um áudio, né? Mas ele realmente sem condição nenhuma, mas sofrendo demais. Ele falou para mim, Fernando, Carlinhos, eu conheço desde menino, amigo meu de infância. E o que a gente pôde fazer para salvar foi feito. É porque realmente essa doença que a gente está enfrentando é terrível. Que fica aí essa mensagem para todos vocês que estão assistindo o programa. Lamentar demais, demais. Eu peço a Deus que me dê forças para continuar esse programa, porque não é fácil. Não é fácil você estar aqui nesse momento, fazendo um programa ao vivo, da maneira como a cidade se encontra, da maneira como todos nós estamos fragilizados. Eu falei aqui, nós estamos fragilizados, todos, eu, você, todos estamos realmente naquele momento de fragilidade total. Às vezes descrença, dúvidas, medos, porque estamos realmente passando, sem sombra de dúvidas, o pior momento nas nossas vidas, com relação a esse problema imenso que é essa pandemia. Olha, eu vou chamar um intervalozinho aqui rápido, para tomar um copo com água, para me recompor, para que a gente possa voltar ao programa.
Só peço a você que continue conosco, porque hoje nós vamos ter a presença aqui de um psicólogo. Eu fiz questão de chamar ele hoje aqui. Agora, de última hora, eu liguei e chamei meu querido Damião Júnior, psicólogo, e nós vamos falar aqui hoje com você aí, nosso telespectador, sobre essa sensação que todos nós estamos passando, essa sensação de luto, essa sensação de perca, essa sensação de dúvida. Então já ele vai estar aqui comigo no estúdio, ao vivo, aqui no Balanço Diário, para a gente falar sobre isso. Nós temos a foto aí do Damião Júnior, né, produção? Bota aí, por favor, Tem a foto dele, não tem, produção? Damião Júnior, o psicólogo, que vai estar já comigo. Pronto, aí, ó. Aí está ele. Já ele vai estar ao vivo aqui no programa. E eu convido você a assistir, a participar. Você que está passando por um momento difícil aí na tua casa, com a tua família. Antes de chamar o intervalo, atenção Brasil. Antes de chamar o intervalo, eu vou pedir para passar um vídeo aqui. Atenção, você que está assistindo. Eu falo isso todos os dias aqui, mas quem fala sou eu. É Fernando Antônio. Mas quem vai falar agora é um médico, é um profissional da saúde, e ele fala muito mais. Ele vai além. Ele disse coisas aí que eu parei para pensar, que é importante que você escute. Vai ter um momento no vídeo que ele vai dizer o seguinte: não se engane, o vírus está aí dentro da sua casa. Antigamente o vírus estava na rua, mas agora não, ele está aí dentro, aí na sua casa. Ele vai falar sobre isso, ele vai explicar agora nesse vídeo. E interessante que eu estava ouvindo um depoimento de um prefeito. Eu não vou nem dizer qual a cidade, porque é um depoimento forte. É um depoimento muito forte o que esse prefeito falou. Mas eu nunca vi um depoimento tão forte e tão verdadeiro como essa palavra, essa frase que o prefeito falou. O prefeito de uma cidade aqui do Brasil. Ele chegou num momento de desabafo, chateado com a população que não faz o que é para ser feito, as aglomerações e tudo mais, o não uso de máscara. E ele falou uma coisa forte, mas muito verdadeira. Abre aspas. Disse o prefeito: a prefeitura está fazendo de tudo o que é possível. Façam a parte de vocês, porque nós estamos fazendo. A nossa parte como prefeitura está sendo feita. Inclusive, a parte que cabe abrir as covas no cemitério. Forte isso, mas verdadeiro. Se a coisa continuar do jeito que vai, muitas covas serão abertas. Infelizmente. Ou a gente acorda, ou infelizmente a coisa vai piorar. Porque enquanto as vacinas não chegar em quantidade, o número de mortes não vai frear. Lamentável. Vejam esse vídeo, presta atenção, por favor. Você que está assistindo, escuta o que esse médico vai dizer agora. Eu fiz questão de trazer para o programa. Olha só, Brasil, solta o vídeo. O que eu peço a todos são medidas muito simples, mas as pessoas têm que ser coerentes. Primeiro passo: evite a aglomeração. Numa época de pandemia mundial, mais do que 4 pessoas é aglomeração. Lavem as mãos com água e sabão, particularmente sabão de coco. Lavar com água corrente, fazer bastante espuma, enxágua bem.
O álcool gel ou álcool a 70%, ele é uma excelente opção quando não é possível lavar as mãos com água e sabão. De vez em quando, lavem o rosto com água e sabão. Usem a máscara de forma adequada, cobrindo as narinas, cobrindo a boca. Eu já disse em outros vídeos, máscara não é brinco para ficar na orelha, máscara não é gargantilha para ficar no pescoço, máscara é para ficar no rosto. A máscara é eficiente porque não permite que a pessoa contaminada transmita o vírus. E ela é eficiente para que a pessoa que não tem o vírus não o contraia. Então usem a máscara. Antes de sair de casa, coloque a máscara. Bebam muita água, a não ser os pacientes que por determinação médica não podem fazer uso de água em abundância, os pacientes que fazem hemodiálise ou que têm insuficiência cardíaca congestiva, bebam água à vontade. Façam uso, não é suplemento, não é vitamina, é fruta, verdura e legume. Dê preferência a ambientes arejados. Por conta do calor, os ambientes estão fechados, ar-condicionado ligado. Abram as janelas, abram as portas, arejem os ambientes. Nós estamos vivendo um momento completamente diferente do que aconteceu com a primeira onda. O número de pacientes infectados é muito grande e a doença está dentro da família, dentro das casas das pessoas. Antes as pessoas se infectavam na empresa, no trabalho, no ônibus. Hoje é dentro de casa. Pai, mãe, avô, avó, filho, nora, genro, a doença está dentro de casa. O motivo é de alerta, é de atenção, é de respeito, é de coerência. Nós temos que nos preservar e preservar aqueles que nós amamos. Por favor, viralizem esse vídeo. Eu tenho sido criticado porque eu estou me expondo, mas alguém tem que chamar a atenção para o que está acontecendo. Muito bem, eu já estou aqui com o psicólogo Damião Júnior. Já já nós vamos falar sobre essa sensação do luto, essa sensação da perca, a questão da ansiedade, esse momento tão difícil que todos nós estamos passando. O Damião já está aqui, você vai poder participar do programa mandando a tua pergunta, o teu comentário, aí está o nosso WhatsApp. Então nós vamos aqui a um rápido intervalo, exatamente para tomar um copo com água, para a gente se preparar para voltar, tá certo? E que Deus nos ajude. E em nome de todos que fazem aqui a TV Diário, nossos pêsames, nossos sinceros pêsames, nossa solidariedade a todos os familiares de Carlinhos do Paredão e da sua esposa. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas, entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Estar conectado com o mundo à sua volta é cada vez mais indispensável. Então venha para a NetLine.
Planos de internet e TV que cabem no seu bolso. Com a Netline, você assiste o melhor conteúdo e tem mais velocidade em sua conexão. Netline, comprovadamente o melhor provedor de internet e TV por assinatura do Alto Sertão Paraibano. Acesse netlinetelecom.com.br ou ligue 0800 281 4437. Netline, conectando gente inteligente. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. A Faculdade Santa Maria é um dos principais polos de educação de nível superior do Nordeste. Oferecemos 11 cursos de graduação: administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e psicologia e quase 30 cursos de pós-graduação. Possuímos um parque físico de mais de 100 mil metros quadrados, com uma ampla e moderna estrutura, equipamentos de última geração, espaços confortáveis e bem aparelhados para o estudo e a prática acadêmica, como laboratórios, biblioteca e clínica médica. Os investimentos em infraestrutura física e tecnológica não param por aí. Além das salas, as aulas ocorrem também em ambientes práticos, a exemplo dos 30 laboratórios especializados e clínica escola integrada. A importância desses espaços específicos de práticas didáticas não se limita apenas ao ambiente interno da Faculdade Santa Maria. Muito pelo contrário, impacta diretamente a população de Cajazeiras e região, cumprindo importante papel social. Em 2019, foram quase 19 mil atendimentos na Clínica Santa Maria. Além das atividades acadêmicas, a Faculdade Santa Maria estende sua área de atuação para projetos sociais, realizando ações coletivas que valorizam as pessoas como sujeitos de direitos para que possam se desenvolver e se integrar socialmente. Ao longo dos anos, a Faculdade Santa Maria vem contribuindo para a evidente expansão da cidade de Cajazeiras no âmbito da educação, saúde e construção civil, uma instituição de ensino superior que vem mudando a rotina de vida das pessoas, dos empreendedores, da comunidade em geral. Faculdade Santa Maria, mais do que uma faculdade, um projeto de vida. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 12 horas e 58 minutos. Agradecer a todos vocês que estão ligados agora no Balanço Diário, aqui na TV Diário do Sertão, nesse dia complicado, esse dia difícil, aqui na cidade de Cajazeiras, aqui na região.
com essa perca irreparável, né? Essa situação que nos deixa tristes, que nos deixa realmente inconformados, essa é a palavra, com tudo que está acontecendo. Já está aqui comigo no estúdio o psicólogo Damião Júnior, e nós vamos falar aqui exatamente sobre algo que está afetando essa sensação de perca, de luto, a ansiedade, o medo, o estresse. Eu resolvi chamar o Damião aqui hoje porque eu tenho certeza que o que ele vai falar aqui vai ser muito importante para você que está em casa agora, você que está no trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, e que nesse horário do almoço você possa ouvir com atenção. Damião, boa tarde. Eu agradeço demais a você porque você está vendo como é que está a cidade hoje, né? Como é que estão as pessoas, como é que está o sentimento, o semblante das pessoas, uma tristeza imensa. E mesmo assim você veio, você está aqui conosco, foi tudo em cima da hora. Eu mudei até a pauta do programa exatamente para trazer você para falar com o nosso telespectador. Então, seu boa tarde, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, né? Paz e vida é o que eu posso desejar nesse momento para todos os nossos telenautas, telespectadores. Agradecer pelo convite, também ao nosso querido colega Cícero Lima, psicólogo também, companheiro de profissão, que fez essa ponte, né? E dizer que no dia de hoje não é fácil para ninguém, né? É uma situação que afetou a todos nós. E de forma indireta ou direta, quem conhecia ou não esse casal. E é tanto que eu estou por aqui, você também está por aqui, porque é nossa missão, né? A gente tem as nossas dores, a gente tem os nossos medos, mas nós estamos aqui porque algo nos impulsiona a estar aqui, né? E o que nos impulsiona a estar aqui, que eu sei que é o mesmo sentimento e eu comungo do seu coração, são as pessoas que precisam dessa palavra, precisam de um direcionamento, precisam de uma luz em meio a essa escuridão que a gente tem passado, né? Nesse tempo. Então, se fosse por mim mesmo, forças humanas, eu não estaria aqui. Mas como existe algo muito maior, existem outras vidas que estão aqui e que precisam desse alento, precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma palavra de ânimo, de luz. Nós estamos aqui para falar um pouco de todo esse processo, que é doloroso, mas que pode ter um grande significado para nós. Olha, Damião, eu quero pedir licença a você, tá certo? Eu tô recebendo aqui mensagens de pessoas lá de dentro do Hospital Regional de Cajazeiras, profissionais de saúde que estavam presentes antes e no momento que aconteceu tudo, momento de parada cardíaca, o momento que tiveram que fazer todo aquele processo e inclusive o momento da perca. Eu quero parabenizar a todos aqui, esses profissionais de saúde que são verdadeiros guerreiros. E tem alguns relatos que eles estão mandando aqui, eu vou estar parando o programa de vez em quando para falar para você, telespectador, coisas que aconteceram antes, durante e até depois de todo o processo dessa lamentável perca. E olha só o que estão relatando aqui para todos nós agora. Eu não vou dizer o nome do profissional, tá certo? Eu não vou dizer isso por questão ética, mas eles estão mandando aqui para mim agora. Eles estão tristes, alguns até ainda totalmente abalados com tudo, né? E eles dizem aqui o seguinte: estamos em luto, meu irmão. Foi feito tudo o que podíamos para salvá-los, mas Deus queria eles
com muita dor, sem coragem para nada, eu participei de todo o processo, saindo da ala amarela e indo para a vermelha. Vamos continuar. Damião, por favor, fala aí pra gente. Aos poucos eu vou passando aqui mensagens que cheguem aqui de pessoas que presenciaram, que estavam perto. Eu não vou dizer o nome de ninguém. Quem quiser mandar, pode mandar e eu vou passando aqui para o público. O que é o luto, por favor? Pode ficar tranquilo. E nesse processo de luto, que é algo que a gente já vem lidando há muito tempo com isso, de forma mais efetiva nesse último ano, devido à pandemia, às consequências da pandemia, né? É um processo de luto, principalmente porque, como eu via muitas mensagens, dizia o seguinte: nem a dignidade de enterrar a gente pode, né? Por questões de orientações sanitárias, nós não podemos enterrar os nossos entes queridos. E aí vai várias e várias orientações, né? Várias respostas, porque eu não posso vivenciar esse processo de luto. Mas o processo de luto, ele é algo muito mais abrangente do que isso. E por ser abrangente do que isso, a gente atrelar o luto simplesmente a um caixão que é colocado debaixo de 7 palmos do chão, isso é algo muito superficial. O processo de luto, ele tem algo muito profundo, que vai emergir nas profundezas da psique humana e das realidades humanas e como ela vê a vida, como ela enfrenta a vida. O luto que não é nada mais e nada menos do que uma ruptura de uma determinada realidade no qual eu estou ligado a ela. É tanto que o luto não é simplesmente só a morte de alguém, mas o luto também é eu perder algo que tem um significado para mim. Por isso que o luto pode ser uma separação, o luto pode ser algum objeto que eu tinha e eu precisei me desfazer dele. O luto pode ser uma história, o luto pode ser também quando você sai de uma cidade e vai morar em outro lugar. O luto pode ser a perca de uma relação afetiva que você tinha com amigos, com familiares, e você precisou romper com isso devido a alguma realidade. Nesse caso, que a gente pode citar aqui, a questão da pandemia, ela gerou não somente o luto por causa da morte, mas também nessas circunstâncias no qual eu preciso me desligar como orientação sanitária da realização afetiva com outras pessoas, do convívio social com outras pessoas. Então o luto, ele vai ser toda e qualquer ruptura com uma determinada situação. E nessas circunstâncias, o luto é normal. O luto é normal. O luto é normal na vida de qualquer pessoa que tem uma vida ativa. Ela é normal, mas ela se torna patológica ou melancólica a partir do momento que eu vivencio o luto e esse luto ele começa a me afetar de forma emocional, também de forma física e a todas as dimensões humanas, fazendo com que eu comece a sair de um luto que seria normal para um luto patológico, me afundando aí num estado melancólico. Muito bem, estou aqui falando com Damião Júnior, psicólogo. Estamos falando aqui sobre a questão do luto, a perca, ansiedade, estresse, tudo que essa pandemia traz, infelizmente, nesse momento tão terrível que todos estamos passando. Damião, eu tenho aqui outra pergunta para você. Eu quero... Por favor, você que está assistindo o programa, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, aí está o nosso WhatsApp. Alguém que queira também algum comentário a respeito do nosso querido Carlinhos do Paredão, a esposa, alguma homenagem, fotos que você tenha, que queira que a gente passe aqui.
pode mandar aí por esse número, pelo WhatsApp, que nós vamos passando aqui durante o programa, tá? Esse programa de hoje eu dedico realmente a esse casal que lamentavelmente não está mais conosco, tá bom? Então fica aí aberto o espaço para você que está assistindo o programa e queira se manifestar de alguma forma, fazendo alguma homenagem, tá? Ou mostrando algum momento que vocês estiveram juntos com eles. Pode mandar que eu vou passar aqui no programa, ok? Damião, vamos lá, meu amigo. Deixa eu fazer aqui outra pergunta a você. Vamos conseguir terminar esse programa, se Deus quiser. E vamos em frente. Como viver esse luto? Como viver o luto? É bastante interessante que no processo do luto, que é algo normal, né, é algo que acontece na minha vida, aquilo que a gente vai aprender lá no jardim de infância, né? Quando a professora olha para a gente e diz, você vai nascer, você vai crescer, você vai reproduzir e você vai dar frutos e depois desses frutos você vai morrer. Essa linha de raciocínio que muitas vezes os mestres da educação passam para nós, para explicar como é o processo natural da vida, é algo que também nos remete a um processo de luto eficaz e eficiente. E existe isso, Damião Júnior? Tem como olhar isso? Tem. Porque, às vezes, no processo de luto, a gente toma alguns caminhos. Eu posso citar aqui 2 óbvios. O primeiro caminho é o caminho de você se contentar, né? É aquela pessoa que chega na hora do enterro e diz, meus pêsamos, mas seja forte. Seja forte, que vai passar, que essa dor que está no seu coração vai desaparecer. E não vai. E não vai. É uma dor que estará aí, mas só que posteriormente ela será transformada em algo. O segundo caminho é aquela pessoa que simplesmente chega, né? E diante de um luto quer dopar a pessoa com remédios, quer fazer com que a pessoa ela mude o pensamento, ela esqueça aquilo que está acontecendo naquele momento, né? E também é um momento que você vai dopar, vai passar algumas horas aí, 2, 3 horas, né? Talvez um dia, 2 dias sem pensar, talvez um mês, como eu já peguei casos da pessoa passar 1 mês, 2 meses, sendo sustentada por remédios, né? Antidepressivos, calmantes. Só que aí depois de um certo tempo, a pessoa cair em si. Então, o mais certo é, a pessoa ela precisa vivenciar o luto. Muitas vezes, quando alguém morre, uma pessoa liga para mim, Damião Júnior, o que eu vou fazer? A pessoa está gritando. Eu simplesmente olho e digo, deixa gritar. Não, a pessoa está desesperada, está quebrando as coisas, deixa quebrar. Não, a pessoa não para de chorar, diz que quer ir junto, diz que quer morrer também, deixa ela dizer. E por quê? Porque o luto ele precisa ser vivenciado. Eu não posso podar o luto, eu não posso cortar o luto de uma pessoa. Às vezes as crianças, também a pessoa diz, não, você não pode ver o caixão, você não pode ver o morto, fica aí, morreu, está tudo resolvido, fica em casa, não é bom que você veja. Não, ela tem que viver também, ela precisa compreender que a vida humana, ela tem um começo, meio e fim, e se ela tem um começo, meio e fim, eu preciso ter aquilo que a gente chama de sentido de vida. Quando eu tenho sentido de vida, eu tenho a crença de que a morte vem, ela vem, mas eu preciso entender que o problema não está em morrer, o problema está no que eu vou deixar. E aí que se torna desesperador quando você olha para a morte e vê que você não vai deixar nada, você não vai deixar sentido, você não vai deixar um legado, você não vai deixar algo que as pessoas vão olhar e vão se lembrar de você. Porque talvez no primeiro mês, talvez consigam ainda lembrar de vocês até o primeiro mês de morte, né? Vão fazer a missa aí de 7º dia, vão fazer a missa de 30º dia, e talvez após isso vão esquecer de você. E por quê? Porque a sua vida não teve um sentido.
Então, eu não posso me desesperar em frente à morte. A morte é algo certo na nossa vida, diante daquele processo que eu falei que a gente aprende no jardim de infância. E ao mesmo tempo, se a morte é algo certo na minha vida, eu não posso impedir, eu não posso julgar, né, que as pessoas vivenciam o processo de luto delas. Recentemente eu vi algumas pessoas que passaram por esse processo, e a maneira que elas estão lidando com esse momento, qual é? Postando no Instagram a morte da pessoa, como a morte chegou para a pessoa, e algumas pessoas ficam julgando. E eu não posso julgar, deixe que a pessoa também vivencie dessa forma. É a maneira que ela conseguiu encontrar de vivenciar o luto dela, talvez seja pelo Instagram, já que eu não posso enterrar devido à pandemia. Então, a morte, ela precisa ser vivenciada. E eu preciso ter na minha mente que, se a minha vida teve um sentido, a morte, ela não será o fim. A morte não será o fim. A morte será o começo de um legado que eu comecei a construir nessa vida. A morte, ela começa a ser desesperadora quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não construí nada. E é por isso que essa doença, ela vem e rouba de nós a capacidade digna de viver. Mas ela não pode roubar de nós a capacidade de ver que esteja vivo ou esteja morto. O importante é aquilo que eu construí em vida. Muito bem. Eu estou recebendo aqui várias pessoas estão mandando aí, como eu falei há pouco, e continuem mandando, que eu vou passando aqui durante o programa. Por exemplo, deixa eu ver aqui, a Raíla, ela mandou um vídeo para a gente não vai poder botar o som, devido a direitos autorais da banda, né? Mas nós vamos passar o vídeo aí só com as imagens. Então a Raíla mandou esse vídeo aí, ela diz aqui, ele era uma pessoa muito alegre. Passa o vídeo aí, por favor, produção, sem o som. O vídeo que a Raíla mandou de Carlinhos do Paredão. Você não bota o som, bota só a imagem. A Raíla acabou de mandar esse vídeo. Aí está o momento aí do Carlinhos, um de tantos momentos, né, que ele teve entre os amigos, entre os familiares, momentos que realmente ficam registrados na memória, na mente de todos. Esse momento aí que a pessoa nunca imagina que está tão perto de ir embora de forma tão prematura, com 39 anos de idade, essa doença aí miserável, terrível, que vem tirando a vida de tanta gente. O Cristiano Abreu, ele mandou essa foto aí, ó. Essa foto, pode abrir a foto tela cheia aí para ver o que é que está escrito. Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar, né? Então o Cristiano Abreu mandando essa foto aí, ele mandou outra também que tem outras palavras aí. A outra foto aí, por favor, produção, que ele mandou com um textozinho que ele mandou aqui. A morte levou seu corpo para longe, meu irmão, mas enquanto eu existir, você continuará aqui no meu coração. Vá em paz, meu irmão amado. Muito bem, o Cristiano Abreu, não sei se é irmão dele, é irmão dele o Cristiano? É parecido aqui na foto, né? Muito bem, você pode ir mandando aí, tá? Manda aí vídeo, foto que você tenha, que você queira que a gente mostre aqui no programa, tá? Algum comentário que você queira fazer, eu vou ler aqui no programa, tá certo? Homenageando aí
o Carlinhos do Paredão, a sua esposa, que lamentavelmente nos deixaram. Quanto tempo dura esse luto, Damião Júnior? Quanto tempo dura o luto? Existem hoje várias e várias teorias, né? Mas aqui é bom que a gente trate não as pessoas como teoria, mas na singularidade do sujeito, né? Que todo sujeito é único. Dizer um tempo que o luto dura é complicado diante de como você vai enfrentar esse luto. Algumas pessoas falam de 6 meses, outras pessoas falam de 1 ano, mas a prática clínica vai mostrar aí pessoas que vão vivenciar esse luto 4 anos, 5 anos, né? Porque o luto é ainda essa capacidade de você ainda estar assimilando aquilo que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu, sentindo a dor do que aconteceu, e aí você pegar uma perspectiva de tirar dali algum aprendizado. Eu vou chamar aqui de aprendizado, tá? Para que você possa entender. Então, diante do luto que eu estou vivenciando, eu tiro um aprendizado para a minha vida. É tanto que a dor, né? A dor que eu sinto no momento do luto, ela toma uma nova forma, ela toma um novo significado, ela passa por um processo de ressignificação, porque a dor ela começa a mostrar um sentido, ela começa a mostrar um caminho que eu posso trilhar a partir do aprendizado que eu tiro daquilo ali que aconteceu comigo. Então, muitas pessoas demoram tempo para entender o que aconteceu e o que ela pode aprender com aquilo ali que aconteceu. Por isso a gente dizer, demora 1 ano, demora 4 anos, demora 6 meses, ainda, e é tanto que existem vários e vários teóricos, várias e várias teorias que vão dizer o seguinte, que é algo imprudente a gente fazer um cronos da realidade da dimensão humana da dor e da morte, né? Então eu preciso entender que cada pessoa ela vai lidar de uma forma. Mas, Damião, em que momento eu preciso começar a me preocupar no processo de luta? A partir do momento em que a pessoa ela começa a se autodepreciar por causa da morte. Então, alguém morreu, eu começo a me isolar, eu começo a ficar em casa, eu caio num processo de depressão, né? Num processo depressivo, eu começo também a gerar algumas crises de ansiedade, na hora que eu começo a lembrar daquilo que aconteceu, porque o que aconteceu, eu não posso elaborar de uma forma como, isso não me afeta mais. A dor, ela sempre vai te levar ao choro, porque ela vai tomar o lugar de saudades. A gente vai sentir sempre saudades daquelas pessoas que a gente ama. A gente não sente saudade daquilo que a gente não gosta. A gente sente saudade daquilo que a gente ama. Então aquilo ali sim vai fazer com que eu tenha vários pensamentos de situações que aconteceram. Isso é normal. Isso vai acontecer do momento que a pessoa morre até quando aquele ente querido também morrer, né? E ele também vai passar por esses processos. Agora, a partir do momento que você sente a saudade, e essa saudade vai gerando pensamentos, e esses pensamentos vão fazendo com que você entre numa crise depressiva, numa crise que se torna insustentável emocionalmente, aí a pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes essas crises ocorrem 1 mês depois que a pessoa morreu, 2 meses depois. É por isso que eu não posso colocar numa dimensão cronológica uma dor que a pessoa ainda está elaborando, está encontrando ainda o sentido de vida. Às vezes passa 1 ano depois, meu caro, e aí acontece aquela velha frase que a humanidade gosta de dizer. Talvez 1 ano depois, 2 anos depois, cai a ficha. E aí quando cai a ficha, eu sei a maneira que eu vou lidar com aquela situação. Muito bem. Nós temos mais um vídeo aqui que acabou de chegar, tá certo? Mostrando aí o Carlinhos do Paredão, junto com seus amigos, vários amigos aí. Era um cara que, ali está ele, muito alegre, muito cheio de vida, boas amizades. Todos esses agora aí com certeza estão arrasados com essa
essa situação que acabou de acontecer. Lembrando que o Carlinhos do Paredão, ele tinha 39 anos, jovem, uma vida inteira pela frente. A sua esposa, Lívia, o nome dela, tinha apenas 35 anos de idade. Meu Deus. 2 filhas, acredito que eram só 2, as que estavam na foto, né? É isso, uma menorzinha. Acho que a menor talvez tenha a idade da minha filha, 3, 4 anos, né? A outra maior. Aí está a família, ele, a esposa, suas 2 filhinhas, a quem a gente pede a Deus que dê uma força imensa, grande. A família que agora tem que abraçar isso aí, tem que assumir esse papel de pai, de mãe. É como a gente sempre diz, o avô é o segundo pai, é pai 2 vezes, a avó é mãe 2 vezes. E nunca isso significou tanto como agora para essa família, né? Os avós, nesse momento, é que vão ter que abraçar essas crianças. O Cristiano, que falou comigo agora há pouco, realmente ele é irmão do Carlinhos do Paredão, né? Ele é conhecido como Cristiano das Rifas. Cristiano, sinceros pêsames, amigo, a você, a toda a sua família, todos aqui da TV, com certeza, todos da cidade de Cajazeiras estão arrasados, assim como vocês, com essa notícia lamentável. Bom, você pode ir mandando, viu? Vai mandando aí fotos, vídeos, comentários, que eu vou passando aqui no programa, tá certo? Esse programa de hoje que eu dedico exatamente ao casal. Realmente um dia muito triste para todos nós. Damião, quais as consequências de um luto mal vivenciado? Quais seriam essas consequências? Partindo do princípio, né, que cada pessoa ela manifesta de várias maneiras diferentes, né, há algumas consequências e rupturas emocionais, psicológicas da sua vida. A gente precisa avaliar que pode ser de várias maneiras, né? Partindo daquilo que a gente já falou anteriormente, quando as pessoas, a coisa mais errada que nós fazemos é proibir que o outro vivencie o luto dele, né? É proibir que o outro vivencie o luto. Às vezes a gente, por uma questão emotiva, tem essa intenção, né? Não má, talvez uma intenção inconsciente, né? De não querer que o outro vivencie o luto que ele precisa vivenciar. E daí isso gera algumas consequências. Porque como eu falei anteriormente, até que caia a ficha que a pessoa que morreu, ela não está mais no nosso meio, aquilo que eu perdi, eu não vou ter acesso a ele, isso demora um tempo. Dependendo da maneira que a pessoa está vivenciando, né? Se eu proíbo ela, se eu chego no momento lá e corto o momento de luto daquela pessoa, e aí eu corto das várias maneiras que eu já citei anteriormente, dando um calmante, dando remédio, dopando a pessoa, né? Proibindo a pessoa que ela tenha aquele contato com o ente querido que morreu, isso futuramente, e daí talvez que a gente comece a discutir a terceira onda da pandemia, que é a terceira onda, que aí é uma terceira ou quarta onda, porque a gente tem que colocar a cepa pelo meio, infelizmente, a gente tem que fazer essa análise, né? Aí a terceira e a quarta onda que seriam de algumas doenças psicológicas, né? Quando a pessoa ela não vivencia o luto, ela começa mais cedo ou mais tarde, essa dor que está dentro dela, que se torna inominável, ela começa a se transformar ou numa depressão, ou começa a se transformar também numa ansiedade. Me vem agora numa mente aqui, que você fala bastante, né?
que passa também por esse processo, exemplo, do isolamento da minha família, né? Eu ficar sem a minha família, gera em mim também um processo de luto. Quando eu vou ali para a ala, que eu vou me distanciando, que eu não posso ter o contato, ou quiçá você ficar mesmo em casa, num quarto isolado, dos demais entes que você ama, ali também pode ser gerado esse processo de luto que, mal elaborado, mal explicado, pode mais na frente gerar processos de ansiedade, de depressão, que não é nada mais e nada menos essa dor que fica dentro de você guardado, porque você cria aí um mecanismo de defesa, né? Você, por exemplo, você é forte, você aguentou o tranco, você não chorou, você não se desesperou, né? Você entendeu que a vida é assim e tal, só que aí mais cedo ou mais tarde começa a gerar você ansiedade, você não sabe o que é, começa a gerar a questão da depressão, né? O isolamento, inicia pelo isolamento, não quer contato com ninguém, pode também vir de forma de pânico, porque aquele processo que você passou foi desencadeado por alguma situação, e aquela situação, o que é que você procura fazer? Você procura se isolar dela. Então, eu não quero ter contato com essa situação, eu prefiro estar longe dessa situação, eu prefiro estar longe desse ambiente, porque foi esse ambiente que me levou a ter contato com a morte. Eu prefiro estar longe dessas pessoas, porque foram essas pessoas que levaram a ter o contato com a morte, ter o contato com o luto. E aí vai gerando dentro de você pânico, por exemplo, né? Fobia social, vai gerando depressão também, vai gerando ansiedade também. Então tudo isso por quê? Porque um luto mal elaborado, um luto mal vivenciado gera consequências. Consequências essas que eu já tive contatos na minha prática clínica, que às vezes vão aparecer 2 anos depois, 3 anos depois. Eu tive um caso de uma pessoa que perdeu um ente querido dele de uma forma meio desesperadora, porque ela estava dormindo em um hotel e a pessoa ela tinha morrido no mar, e daí esconderam isso durante o dia todinho e não disseram para a pessoa. E a pessoa 10 anos depois começou a cair num processo de depressão muito forte e ela não entendia por quê. E todas as vezes a pergunta que ela fazia era: por que aconteceu? Por que não me disseram? Por que me esconderam? Por que não falaram como aconteceu a morte? Que a pessoa foi sozinha, não me disse, que a pessoa sofreu. Eu preciso entender que essas características são necessárias para a vida humana compreender que aconteceu de forma efetiva. Se eu rompo isso vai se gerando dentro uma bola de neve que mais cedo ou mais tarde vai desencadear o quê? Vai desencadear um processo de depressão, de ansiedade, de alguma psicopatologia. E aí eu posso até falar que até transtornos maiores, como a esquizofrenia. Então eu não posso esconder a morte, eu não posso esconder o luto da pessoa, e esse luto e essa morte precisam ser o mais claro possível. O maior desfavor que eu posso fazer com uma pessoa é proibir ela ou esconder dela a morte, o luto. Eu não posso esconder dela, mas eu preciso deixar que ela vivencie isso de forma clara na vida dela. Muito bem, estou aqui falando ao vivo com o psicólogo Damião Júnior. Estamos falando aqui sobre o luto, sobre a perca, ansiedade, essa sensação realmente aí que muitas pessoas estão, infelizmente, sentindo nesse momento. Olha, nós recebemos aqui mais fotos aí, temos a foto aí do Carlinhos do Paredão com a sua esposa Lívia, mostrando aí que realmente é um casal que se amava muito, havia realmente um amor grande entre eles, como todos estão dizendo, né? Os comentários que a gente escuta aí, que havia realmente uma grande união nessa família, e a gente lamenta demais, demais mesmo. E esse rapaz que está aí do lado dele, né? Chama-se José Carlos. Esse rapaz, ele tem 18 anos de idade e ele é filho do Carlinhos do Paredão. Vejam só. Então, além das 2 garotinhas,
tem também o José Carlos, com 18 anos, que agora também passa a ter uma grande responsabilidade nessa família, como filho mais velho, né? De também tomar conta das irmãs. A vida prega cada peça na gente, mas veja aí os dois, a amizade do pai com os filhos, é triste. E junto com os irmãos, né? Nós temos aí a foto também de Carlinhos com os seus irmãos, momento aí de descontração, né? Dele junto com os irmãos, que também devem estar arrasados, totalmente arrasados, toda a família, os pais, os irmãos, enfim. É triste, é realmente algo assim que choca muito, que deixa a gente assim, numa situação difícil. Damião Júnior, qual a atitude em frente, né? A morte e o morrer. Qual a atitude? É difícil falar em atitude quando a gente não sabe como lidar com ela, né? Às vezes parece até fácil tudo aquilo que a gente está falando aqui. Até alguém pode estar nos vendo agora, nos escutando e dizendo, não é você que está passando por esse processo. E talvez em um determinado momento eu consiga compreender a situação, né? Mas à frente, né? À frente disso, da morte, porque a morte é algo claro que eu tenho na minha vida. A morte eu vou me deparar com ela, né? E já faz algum tempo que eu já venho não só me debruçando, mas estudando e ao mesmo tempo atendendo pessoas que vão passando pelo processo da morte, e o que a gente vê é que elas perdem o significado de viver. Quando elas se deparam com a morte, e não importa como, essa morte que a gente está falando, pode ser uma morte material, como uma morte de uma pessoa, de um ente querido. E aí a pessoa ela começa a perder significado na vida. Mas a grande questão é que o problema está antes. O problema não está na pessoa ou na coisa que você perdeu, mas no significado ao qual você colocou a sua vida. E daí, muitas vezes, o significado da nossa vida nós estamos colocando em coisas que passam. E eu preciso ter crença nisso. Não é dizendo, ele já está falando que a morte vai bater na nossa porta. Vai, a morte vai bater na sua porta. Mas a grande questão está na postura que eu vou adotar quando a morte chegar, né? A morte ela não pode simplesmente imperar como um momento de trevas e dor. Mas a morte ela precisa me ligar com o verdadeiro sentido da minha vida. A morte não pode me levar ao suicídio ou à depressão. A morte ela precisa levar para mim que essa vida ela é efêmera, ela passa, ela não é constante. Agora eu estou aqui nesse programa vivo, daqui para 2 horas da tarde talvez eu esteja morto. Mas eu preciso entender que a partir desse conceito, em quem eu tenho colocado o significado da minha vida, o sentido da minha vida. Eu vejo pessoas se desesperarem quando passam por um processo de separação. Por quê? Porque o sentido da vida delas está em uma pessoa que mais cedo ou mais tarde pode deixar ela. Eu vejo pessoas se desesperando frente à morte porque elas colocam o sentido da vida delas em pessoas que, como eu falei anteriormente, tem um processo natural da vida, começo, meio e fim. Mas só que a minha vida, ela está tão entregue, ela está tão desenvolvida acerca da vida do outro, que quando o outro desaparece, fica o quê? Fica o vazio, fica a brecha. Se fica o vazio e fica a brecha, eu vou preencher com o quê? E aí eu não consigo mais ver solução nisso. Eu não consigo mais ver. Por quê? Porque é aquela frase que muitos gostam de utilizar, principalmente em enterro. A minha vida acabou. E a vida ela não acabou. A vida acaba quando eu coloco o meu sentido em coisas que passam.
em coisas que eu sei que tem um começo, meio e fim. Você está dizendo então, Damião Júnior, que eu não vou amar os meus filhos, não vou amar a minha família? Não é isso. Pelo contrário, ame sim, ame. Mas ame porque ela dá sentido. O meu filho morreu. Mas o que dava sentido à sua vida não era o seu filho, né? Era aquilo que você conseguiu transformar ele. E naquilo que ele se transformou me dá orgulho. O problema não está na morte de Carlinhos e de Lívia. O problema está porque o que foi que eles deixaram? O que a gente está passando aí não é mero sensacionalismo, né? É a alegria dele. Então, a minha postura deve ser o seguinte: eles morreram, sim, mas o que eles deixaram? A alegria. A vida a dois, que foi tão profunda, a vida a dois, foi tão profunda que até a morte uniu. Até a morte uniu. Se eu não tenho essa perspectiva, eu vou cair no mero sensacionalismo de me desesperar, de olhar e dizer, é mais uma morte por causa do Covid. É mais uma morte. Isso é a mentalidade de pessoas que não entendem o sentido da vida. Mas quando você olha para aquilo que eles eram, para o sentido que eles traziam, aí eu vejo, não, eles morreram, mas o que eles deixaram como casal, como pessoas, como indivíduos, como irmãos, o que é que eles fizeram, que eu olho para a minha vida e penso o seguinte, eu preciso mudar, porque hoje foi eles, amanhã pode ser eu, e quando eu morrer, eu vou me contentar simplesmente com uma foto em uma camisa? Não. O sentido de vida é muito maior do que isso. E a partir do momento, e eu preciso falar isso, a partir do momento que eu começo a entender a morte dessa forma, eu posso ir até para a ala do Covid. Eu posso ir até para a UTI. Mas eu vou olhar para a minha vida e vou dizer, eu posso morrer hoje, mas eu morro sabendo que eu deixei o sentido de vida para alguém. No meu caso e no seu caso, para os nossos filhos. Para você, talvez para sua mãe, para seu pai. Talvez você para os seus outros filhos, para as pessoas que você convive. Então o problema não está na morte. O problema está como eu vivo. A morte, ela é só consequência. Porque eu posso estar entubado, eu posso estar sem vida, sem conseguir respirar, mas meu corpo e minha mente está em paz, porque eu digo, vem morte, porque eu vivi a vida como ela deveria ter sido vivida. Muito bem, palavras aqui do psicólogo Damião Júnior. Programa ao vivo, são 13 horas e 43 minutos. Nós temos aqui um comentário de uma telespectadora. Veja só o que ela está falando aqui. É a Simone Guimarães. A Simone está dizendo o seguinte: esse tema abordado hoje nesse programa é de utilidade pública. Eu perdi um irmão por infarto. O meu outro irmão se negou a viver o luto. Nós achávamos que ele era o mais forte, por não chorar nem falar no assunto. 2 anos e 3 meses depois, ele ficou depressivo e praticou o suicídio. Perdemos os 2. Então, as palavras aí da nossa telespectadora, a Simone, né? Simone Guimarães, que está assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência, tá certo? Bom, alguma colocação, alguma fala sobre isso, Damião, que você queira... Você escutou aí o que ela falou, né? Sim. Que o irmão não chorava e 2 anos depois entrou em depressão, não aceitou a perca do irmão pelo infarto e praticou o suicídio. Ela disse que perdeu aqui os 2 irmãos. É triste, é isso que a gente está falando desde o início, né? É tanto que você falando agora, até quando a gente vai, né, para enterros, e
Às vezes, quando a gente está na fila para cumprimentar a pessoa que morreu, a gente tem a bendita mania de usar essa frase, né? Seja forte. E a gente não sabe a dimensão do peso que tem essa palavra, né? Então, muitas vezes eu chego e as pessoas que já passaram por processo de luto, e eu estava lá, sabem que eu falo isso. Eu digo, não seja forte. Não seja forte. Porque a pessoa que morreu não precisa de sua fortaleza. Ela não precisa. Você tem que viver o luto naquele momento. E às vezes, até ela tocando nesse assunto, até aquela pessoa que ela é chamada, né, para ela resolver tudo. Não tem aquela pessoa, né? Vai resolver o caixão, vai resolver o enterro, o terreno. Aquela pessoa ali, ela muitas vezes deixa de viver o luto. E mais cedo ou mais tarde ela vai ter consequências de não viver esse luto. Então, eu preciso vivenciar, eu não posso dopar, né? Não olhe para a pessoa e diga, seja forte. Isso é um alerta que eu quero chamar para você agora. Não diga isso, não seja forte. Não, mas pelo contrário, diga, vivencia esse momento. Não, mas eu estou ajeitando as coisas, estou ajeitando o cafezinho, estou ajeitando o caixão. Mas chore, né? Não, mas é porque eu não quero chorar. Então grite. Não, é porque eu não quero gritar. Quebre alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa está guardando dentro de si. E a pior coisa que tem é você guardar as suas dores dentro de você, vestindo uma máscara que você é forte. Não seja forte, mas seja simplesmente humano. Então, é esses processos que vão resultar depois, né, nessa situação. Porque depois vem a negação, o inconformismo, e aí não tem como a pessoa lidar com essas circunstâncias. Damião, eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso. Eu já fiz um programa aqui, há um tempo atrás, com outro psicólogo, sobre essa questão do luto, né? E é muito importante o que você falou agora, as fases do luto, né? A negação e tudo mais. Por favor. Sim, é interessante essa discussão, né? Tem algumas também teorias e tal, mas eu quero que o que fique aqui dessa entrevista é isso, que eu não posso simplesmente estruturar de uma forma cronológica, né? Tentando aí colocar dentro das estruturas mentais do ser humano. Mas eu preciso entender que cada ser humano é único. Alguns vão trabalhar com a questão de um primeiro momento de negação ou de isolamento, de desespero. No segundo momento, a pessoa ela começa a ter raiva da situação que aconteceu e como aconteceu. Depois vem a barganha de dizer que não vai ser afetado por aquela questão. Depois vem um momento de depressão, né, no qual a pessoa fica triste com aquela realidade, e aí ela começa a desenvolver uma falta, sim, de sensibilidade, de gosto pelas coisas, pelo que aconteceu. E no último momento vem a questão da aceitação. A aceitação essa, né, que pode ser de forma funcional como disfuncional, ou, para ficar mais acessível a todos, positiva ou negativa, né? Positiva a partir do momento que eu consigo, dentro de mim, ter as realidades, né, e entender que o que aconteceu traz de algo bom na minha vida, né? Traz algo bom para a minha vida. A aceitação negativa, lógico, aí no processo de adoecimento psicológico, né, que vai beirar também o físico, através de situações psicossomáticas, mas também beirando a questão do suicídio, como a gente viu aí, que aconteceu com o nosso telenauta, né? Mas, acima de tudo, isso não é que vai acontecer dessa forma, né? No primeiro momento a pessoa pode aceitar, no outro momento vai diversificando, mas a gente passa por esse processo. Por quê? Porque a gente não quer aceitar a morte. A gente não quer aceitar a morte, a gente quer negar a morte. A gente quer se isolar no momento ali de interiorização do que aconteceu, né? Tem um momento que a gente passa pela raiva porque é um ente querido que, por exemplo, sustentava a casa, era uma referência, era um pai, era uma mãe, era um irmão de referência, e eu perdi, eu não tenho mais essa referência, né? Até beirar a questão, sim, não de uma depressão, mas de
tristeza, que aí você vai sustentar por um tempo, que aí o povo gosta de chamar de luto, mas é um processo de tristeza ainda que você está guardando, né? A dor ainda ela não se transformou em saudade, e aí a dor você ainda está guardando, ainda está ruminando tudo que aconteceu, procurando culpados, e aí no processo até de aceitação, no qual a dor vira saudade, e o ente querido ele vira um sentido, um caminho a ser trilhado. Então, dizer um segmento, alguns vão tratar dessa forma, mas eu não gosto de tratar assim. Esses vários fatores estão aí inseridos dentro do processo de luto, que aí vai desencadear várias e várias situações. Mas é bom lembrar que cada ser vivo ele é único, cada ser humano é único. Então, a maneira que eu vivo o luto talvez não seja a maneira que você vive, talvez não seja... E eu não posso julgar, acima de tudo eu não posso julgar. A pessoa morreu e meteu o aço a postar na rede social, no Instagram, né? Aí até foto de caixão, morto. É a maneira da pessoa, deixa. É a maneira que a pessoa está lidando com o luto. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os profissionais de saúde, todos os guerreiros, todo esse pessoal aí do Hospital Regional de Cajazeiras, da UPA, do HUJB, todos os médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagens, enfermeiros, pessoal da limpeza, aquela senhorinha que entra, né, no quarto para limpar, que também está lá na linha de frente. Todos sem exceção, verdadeiros guerreiros, pessoas que estão realmente nessa linha de frente, nesse momento tão complicado, e pessoas que não são heróis. Eu não posso dizer que são heróis, porque herói na essência da palavra é aquele que nunca morre, né? É o Highlander. Não, são guerreiros, são pessoas que estão sim arriscando suas vidas, arriscando a vida de seus familiares, no momento que estão nessa linha de frente e saem e voltam para casa, pessoas que levam junto com eles também tudo isso que a gente está falando aqui, a sensação do luto, a ansiedade num trabalho como esse, o estresse, tudo realmente tudo que é relacionado à parte mental, né? Essa parte tão importante no ser humano, a chamada saúde mental, que é de suma importância. É como a gente diz sempre, você pode ter aquele corpo maravilhoso, você pode ter realmente as definições corporais, mas se a sua mente não estiver boa, de nada vale. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Nossos guerreiros que estão lá? Não, com certeza. E até deixando aqui uma pauta aberta para outro momento, né? É interessante a gente discutir também o processo de adoecimento dos nossos profissionais. Conheço muitos, né, que estão aí fazendo 48 horas em seguida, né, sem descansar, 48 horas de plantão, às vezes até ultrapassando, numa luta muito grande, e eles precisam também cuidar da sua saúde mental. Desculpa atrapalhar a sua fala, mas veja só, nesse processo que esses profissionais passaram, né, naquele momento, e eu digo isso porque eu estive lá, eu estive internado dentro do Hospital Regional de Cajazeiras, dentro da ala Covid, e eu sei como os profissionais ficam naquele momento que de repente está aquele silêncio dentro do hospital e de repente alguém grita, parada, alguém parou, e aquele momento ali se torna realmente uma junção de forças, porque todos que estão ali perto, todos que estão disponíveis, correm para tentar ajudar.
Hoje eu confesso aqui, no que estou dizendo aqui ao vivo no programa, nossos profissionais, eles estão tão debilitados, e quando eu digo debilitado, Damião, eu estou me referindo tanto na parte mental, como na parte física. Muita gente não sabe o esforço que é para um profissional chegar no momento que uma pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória e ele tentar trazer aquela pessoa de volta manualmente. O esforço que dá você fazer aquela massagem e tudo mais, aquela tensão, aquela adrenalina, você fazendo aquilo, olhando para o aparelho, vendo que não está dando certo, que aquela vida está indo embora. O que você pode falar dessas pessoas, Damião? Que é importante que a população saiba. Essas pessoas também estão propensas a ter sequelas, graves sequelas na sua vida, porque nenhum profissional de saúde, ele vai fazer aquele curso, se aprimorar, se formar, para tirar a vida de ninguém. A gente está vendo no Brasil algumas pessoas que nunca foram profissionais de saúde, pessoas que vão aplicar uma vacina no idoso e não aplicam, colocam a agulha e não apertam a seringa. Essa pessoa nunca foi profissional de saúde, essa pessoa é realmente um bandido, tá? Pode ser considerado igual a um marginal. Porque nesse momento você negar uma vacina a um idoso, você está negando simplesmente a vida, a possibilidade da pessoa viver. Do mesmo jeito que você chega e pega um veneno e você dá a alguém inocentemente para que a pessoa tome aquele veneno e você está sabendo que ela vai morrer ou vai ter sequelas gravíssimas com aquela atuação, a pessoa que aplica uma vacina, fura e não coloca o líquido, ela está fazendo a mesma coisa. Ela está privando alguém da vida. Aquilo que nós temos de mais importante, que Deus nos deu, e só a Ele cabe o direito de tirar. Damião, essas pessoas, esses profissionais, como é que é a cabeça desse pessoal? Pode ter várias sequelas futuras de tudo isso que estão passando, não é verdade? E principalmente eles, sim. Principalmente eles, porque estão lidando diretamente, né, com a vida e a morte ao mesmo tempo. Com a vida e a morte ao mesmo tempo. E fora também, como eu falava, do desgaste, né, 48 horas em seguida, alguns até 72 horas em seguida, de plantão, isso gera um desgaste, como você bem falou, tanto emocional como também físico. E se gera esse desgaste, lógico que futuramente pode ter consequências. Muitos talvez entraram no piloto automático, né? Tem a hora do plantão, vai para o plantão, volta do plantão, dorme, para no outro dia ir para o plantão novamente, aí dorme e fica nesse processo. Eles podem desenvolver, sim, principalmente a questão da síndrome de burnout, né? Que é uma questão aí tanto da ansiedade com relação à depressão, uma mistura, uma exaustão física que gera aí uma exaustão emocional e psicológica. Isso sim pode deteriorar, como já está deteriorando muitos. É por isso que é interessante, e eu já recomendo aqui, eu sei que a audiência é muito grande dos nossos profissionais da saúde, que eles tenham é necessário vocês terem uma vida fora aí da onde vocês estão trabalhando. Vocês precisam ter essa vida e ter acompanhamento no mínimo psicológico, tá bom? Psicoterapêutico, não farmacêutico, como eu sei que tem muita gente tomando Aprazolam, tem muita gente tomando RIS, calmante, né? Muita gente tomando esses remédios Pondera para se acalmar, pensando, não, vou tomar aqui, amanhã eu estou de novo para ir trabalhar. Infelizmente você está se enganando. Você precisa primeiro ter uma vida diária, né, fora do hospital. Dormir não é vida, pelo contrário, é um mecanismo de defesa que você faz para fugir da realidade. E remédio também não vai resolver. Terapia
e uma vida também diária, uma vida ativa. E eu não estou dizendo que os nossos medicamentos eles não são importantes. São sim, quando acompanhados por um bom psiquiatra aqui. Mandar um abraço especial aos nossos queridos psiquiatras que atuam aqui, Leonides Abreu, Dr. Caetano, Dr. Everton, que são psiquiatras que atuam aqui na nossa cidade, Dr. Caetano em São José de Piranhas, aquele abraço. Então, eles vão ser essa ponte que vai fazer você passar por um processo de forma adequada. Não é simplesmente você pegando o remédio no hospital e usando em casa como mecanismo de defesa para fugir da realidade. Não fuja da realidade, enfrente da mesma forma que você enfrenta a pandemia. Muito bem, são 14 horas, estou aqui conversando com o psicólogo Damião Júnior. Damião, olha, eu quero agradecer demais a você pela participação, quero deixar assim já acertado entre a gente a sua volta. Você não tem noção de quantos elogios você está recebendo aqui pelas nossas plataformas digitais, canal do YouTube, Facebook Diário do Sertão, pelo link tvdiariodosertão.com.br, muita gente assistindo pela Netline, HDTV, canal 3, nossa homepage, programa Checkmate CZ, nosso canal do YouTube, que o programa fica lá depois, programa Checkmate, enfim, muitas plataformas transmitindo o programa. Quero agradecer a todos. Eu hoje não falei nome de pessoas, porque tanta gente assistindo o programa, tanta gente participando. Muito obrigado a todos por essa audiência de sempre maciça aqui no programa. Damião, Deus é maravilhoso. Olha, nós conseguimos, viu? Eu quero agradecer muito a você. A sua graça nos sustenta. Por ter me ajudado também a chegar até o final desse programa, que eu considero um programa difícil de ser feito, devido ao estado que nós estamos aqui, né? Realmente debilitados. Seu boa tarde, suas considerações finais, por favor. Obrigado pelo convite, agradecer também a Cícero Lima, que foi essa ponte, a toda a Clínica Integrar. Cícero, aquele abraço, eu tenho orgulho da sua luta, né, e do seu ativismo com relação à saúde mental. Agradecer a todos, né, e o que eu posso dizer é que esses elogios eu recebo e entrego àquele que verdadeiramente é o doador de todos os dons, que é o próprio Deus, inclusive o dom maior, que é o dom da vida e o amor. E eu gostaria de encerrar pedindo a todos aqueles que me elogiaram, faça o seguinte: não me elogiem, mas dê o conforto às famílias que precisam. Se você conhece alguma família que perdeu um ente querido, vai e dê o conforto, não dizendo que seja forte, mas que você está lá para qualquer coisa que precisar. E mais uma vez eu quero terminar dizendo isso: a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é o começo do sentido concretizado que eu construí durante toda a minha vida. Se eu tive uma vida boa, íntegra, de amigos, a minha vida ela teve sentido, né? Agora, se ela não foi assim, e é a partir desse momento que eu preciso ver que quantas e quantas brigas a gente tem sem necessidade. Quantos intrigados a gente tem sem necessidade. Talvez eu briguei hoje com a minha esposa, briguei com os meus filhos, sem necessidade, por besteira. E a partir do momento que eu vejo, e que eu preciso analisar, e que eu te convido a fazer isso, como este homem faz todo o santo programa, e eu tenho orgulho, eu tenho muita admiração por você, eu vejo o sentido da minha vida. Porque quando ele faz esse programa aqui, você não faz por dinheiro e nem para se achar, né? De jeito nenhum. Você faz por missão. E quando a gente faz algo por missão, é porque algo tem sentido na nossa vida. E eu estava aqui para finalizar verdadeiramente, porque eu preciso finalizar. Eu ficava dizendo, por que a gente está fazendo esse programa? Talvez a gente não sabe. A gente não sabe. Mas no fundo, tem alguém que precisava escutar esse programa. E talvez a partir do momento que você decidiu ficar até o fim, você salvou essa pessoa. Obrigado. Bom, você está entendendo por que o Damião Júnior está aqui comigo hoje, esse grande profissional, tá certo? Quero mandar um abraço aqui também a
todos os profissionais, todos os psicólogos, o amigo Cícero Lima, que realmente fez essa ponte aí para o programa de hoje, a Danila, ao doutor Léo Abreu, meu amigo, todos os psicólogos, psiquiatras, todas as pessoas que cuidam da saúde mental, tá certo? E você não descuide da sua saúde mental. É de suma importância que você esteja bem, tá? Bem da sua cabeça, bem da sua mente, aí o resto do corpo, com certeza, vai haver o chamado equilíbrio, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. Não foi fácil. Esse programa de hoje, eu agradeço demais a Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter dado força a mim, a Damião Júnior. Damião, vem pra cá, vamos terminar o programa comigo. Vem pra cá, tá? Fica aqui do meu lado, um pouquinho distante, porque a gente tá nesse momento. Pode abrir a imagem, produção, pode abrir, viu? Então, agradecer muito a Deus por esse momento, né? E que Deus abençoe todos os lares, abençoe você, abençoe a tua família, que Deus realmente leve essa paz que a gente está querendo que chegue na tua casa, na tua empresa, e que esse programa que está gravado, vai ficar sendo reprisado pela Netline HDTV, Facebook Diário do Sertão, todas as nossas plataformas digitais, que você assista, veja novamente, absorva os conhecimentos. Esse programa de hoje eu dedico a Carlinhos do Paredão e a sua esposa Lívia. Que Deus os receba com muita luz, no lugar que realmente eles merecem, e que deixar essa lacuna, essa saudade tão grande com essa morte tão prematura. Ele com 39 anos, ela com 35, e a gente sente. Cajazeiras chora, Cajazeiras está de luto, o sertão paraibano, o Brasil está de luto por todas essas vidas perdidas. Vamos terminar o programa com essas imagens para que fique essa reflexão na sua cabeça, na sua mente, essa reflexão de que a vida é tênue, a vida é uma vela acesa, ela acaba em fração de milésimos de segundos, de repente. Então, o que é que você deve fazer? Abraça teu pai, abraça tua mãe, beija teus filhos, olha para tua esposa, olha agora, você que está assistindo o programa, olha agora para ela e diga: eu te amo, você é a pessoa mais importante na minha vida, porque nunca sabemos quando poderá ser o nosso último segundo de vida. Boa tarde, muito obrigado, até amanhã. Maior, né? O pessoal já vem tudo se preparando, já em Cajazeiras também tem muito som já de paredão, não tem muito ainda, mas de mala, som muito bom. E a gente tá aí, né, na luta. Alô, meu Ceará querido, olha só, balançando aqui